Porque ter uma turma hoje de 6º ano, no verão, após o intervalo ou aula de educação física, perto de uma emenda de feriado, e conseguir dar aula, é uma das coisas que eu já fiz e que eu acho que quem como vocês, eu no passado e vocês hoje, conseguem fazer, podem fazer, essas pessoas podem fazer qualquer coisa, porque é uma das coisas mais difíceis para fazer no mundo. Os pais não conseguem controlar 1 ou 2 filhos e nós temos 30, 40, 45 em sala. E com o tempo passei a amar inclusive reuniões de pais, por incrível que pareça para vocês. Porque ao conhecer aqueles pais eu passava a amar mais aos meus alunos. Pensando, até que ele não é tão terrível, conhecendo de onde veio. Com o tempo eu passei a achar que os pais eram legais para me dar uma dimensão que meu aluno, coitado, tinha até tentado, mas... Como diz Tomás de Aquino, a graça supõe a natureza. Não dá para contrariar muito o berço. E falar sobre este tema esta semana, que eu já falei ontem para professores luteranos em Santa Catarina sobre o tema ética, hoje sobre diversidade. Tem Ubatuba, para a rede de Ubatuba também, sobre o tema prática e avaliação. É uma questão importante, nosso ponto de partida nesse nosso inverno, educar. Ou seja, o nosso ponto de partida envolve esse cruzamento estranho e curioso entre transmitir um conteúdo, todos aqui são especialistas numa área, e transmitir atitudes e transmitir procedimentos. É difícil ensinar conteúdo e ainda mais complexo transmitir atitudes. A escola tem a função de compartilhar com a sociedade a transmissão do conhecimento e compartilhar com a sociedade, família inclusive, a transmissão de atitudes. Isto é um pouco difícil, especialmente na metáfora que eu gosto, que o professor Bauman trouxe nos seus muitos livros, que eu recomendo aos senhores, a metáfora do mundo líquido, mundo sem forma. Mundo em que as pessoas não têm uma clareza profunda sobre quais os limites de tudo. Quem aqui, como eu, é um pouco mais velho, teve pais e avós com muita clareza sobre o limite do certo e errado, do bem e do mal. O que muda hoje na minha vida, depois de 33 anos de magistério, é que meus alunos continuam errando, como eu erro, mas eles também erram, é que eles sequer hoje têm noção de terem errado. Eles perderam a noção de que, por exemplo, fizeram algo errado. E quando você chama atenção, não é aquele aluno que há 30 anos que se encolhia ou te enfrentava, mas era um infrator. Hoje ele pergunta, o que foi? Por que você está me chamando a atenção? Esse é o meu jeito de ser. Como eu tive que ouvir num candidato ao mestrado que apresentou uma coisa raríssima na universidade, cola, e me disse, não, esse é meu jeito de estudar. E eu disse, não, isso chama-se fraude, estelionato, 171. Ele disse, não, senhor, eu estudo assim. Eu disse, não, meu. E eu tive que explicar a ele o que era fraude, coisa que não precisava há 20 anos. Os valores estão transformados para nós, para eles e para a sociedade. Os exemplos vindos da política são péssimos. É muito difícil ser professor e dizer a um aluno estude para ser alguma coisa. Porque vários políticos não estudaram e outros que estudaram não seguem adiante com a ética. É difícil apontar isso para as pessoas. É difícil porque os próprios pais nos consideram muito mais maternais, creches, do que escolas. Querem que nós cuidemos dos filhos e não ensinemos. Por isso que eles odeiam feriado. O pai odeia feriado. Por que a escola vai emendar? Por que a escola vai emendar? Porque ele vai ter que ficar com aqueles seres com ele, até nos entregar novamente. Bem, os valores são complexos, os valores são difíceis. Há sociedades onde o papel do professor é muito mais valorizado, há sociedades muito parecidas com a brasileira. Eu estudo educação em vários países, visito vários países. Sou surpreendido com sociedades iguais ou muito melhores do que o Brasil. Pior, eu ainda não encontrei.
mas eu vou viajar um pouco mais para você. Mas há vários países muito parecidos conosco, outros nos quais o professor é uma autoridade enorme, e são questões que nós temos que levar em conta. É mais difícil dar aula hoje do que há 30 anos. Digo isso porque eu dava aula há 30 anos. Bem provavelmente, agora vem a animação de julho, será pior daqui a 10. Quem está pensando em aposentadoria, faça a conta. Bem provavelmente esse processo vai continuar. Mas é também mais difícil ser pai hoje. É também mais difícil quase tudo hoje, porque educação e família, valores, escola, família e valores não são mais amálgama, não são mais fundidos, não são mais uma coisa só. São coisas muito distintas. Nós vamos tocar neste ponto. Família é absolutamente hoje variável, e o próprio IBGE nos revela que a noção da família doriana não existe mais, não que ela fosse uma bênção, mas a noção de pai e mãe com 2 filhos sentados à mesa, a mãe de avental branco fazendo pães de queijo quentinhos, e os filhos perguntando ao pai que lê jornal: como será o seu dia hoje? Ó, papai, essa noção, se houve algum dia, hoje pertence apenas ao imaginário da sociedade. Quase metade das famílias brasileiras são mononucleares, ou seja, tem apenas um homem e uma mulher à sua frente, e quase 40% das famílias têm filhos de 2 casamentos. Quando eu era criança, havia uma colega no interior do Rio Grande do Sul que era filha de pais desquitados. Os jovens vão anotando essas palavras que o tio vai empregando, tá? Desquite. Eram filhos de desquitados. E a coitada ia mal na escola e as freiras explicavam: os pais são desquitados, ela não consegue aprender. Porque era essencial para aprender que os pais não fossem separados. Depois, como coordenador de um colégio aqui em São Paulo, colégio aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, coordenador de um colégio de ensino médio, eu percebi que metade da sala era de pais divorciados, e que os filhos de pais divorciados tinham 2 casas, 2 quartos, 2 famílias, e jogavam um contra o outro, e usavam recursos meio Guerra Fria, né? Papai disse: você não vai me levar a Disney, porque você é um panaca. Eu vou te levar só para mostrar para ele. Eles faziam um jogo e eram muito mais espertos que aqueles bobinhos que os pais se amavam, ficavam em casa, e assim por diante. Hoje o filho que não é separado parece mais lento. O filho que é de família de pais, ele parece mais bobinho, afetivo, senta na frente, né? Ele é mais bobinho. Hoje parece que inverteu. Os valores estão muito distintos, os valores são muito variados, e é preciso pensar que hoje nós temos uma concorrência totalmente distinta. Quando a irmã Lorena passava slides para mim em 1972, Puxa. e botava o slide, e a gente achava aquela aula fabulosa. Quando depois surgiu um carrossel maior de slides, segunda palavra jovens, slide, carrossel, vão anotar, a gente vai na Wikipedia. Quando surgiu isso, a aula não concorria, porque a televisão recém tornada colorida no Brasil não tinha pela manhã, ela começava no fim da manhã e encerrava no início da noite. Não tinha televisão o dia todo e as opções eram poucas. Toda a imagem mostrada por um professor era fabulosa e focava a nossa atenção. Não há nenhuma aula que os senhores possam dar que possa concorrer com qualquer documentário. Não há nenhum modelo, imagem ou cartaz que vocês possam colocar que possa ser superior a uma animação 3D que eles tenham visto no YouTube. Nada. Não há. E eu já dei aula com flanelógrafo. Agora sim. Agora nós fomos juntos. Jovens, flanelógrafo era uma superfície de feltro que a gente ia botando figuras para fazer uma história. Isso veio depois da invenção do fogo e antes da imprensa. E hoje a internet é absolutamente dinâmica e eles vivem nela. Para dar uma informação que quase sempre surpreende a nossa, esta é a geração de jovens e crianças que mais lê em toda a história humana, porque eles passam o dia inteiro lendo. Só bobagem, mas passam o dia inteiro lendo. Orações absolutas, assindéticas, frases onomatopeias, oi, cara, e aí rostinhos
sorrindo, mas eles passam o dia inteiro lendo. A guerra contra o celular é uma batalha perdida, absolutamente perdida na escola. As escolas podem proibir, pode haver normas, tudo isso é verdade, mas é uma guerra perdida. É absolutamente perdida. Ou seja, nós estamos diante, eu contei já em palestra, de uma novidade que eu só percebi a extensão quando um dia na pós da Unicamp, irritado com os alunos consultando tablets e celulares, eu decidi fazer uma ação um pouco mais piagetiana e de sensibilização pelo exemplo, e usei uma técnica construtivista. Também eu usei celular e tablets durante a aula. Pela primeira vez em toda a minha existência, deixei o celular ligado, e um aluno perguntava, eu só um pouquinho olhava no celular, fazia que atendia durante a aula, consultava uma coisa no tablet, e ao final, triunfal, para demonstrar, meio Pavlov, no estímulo e resultado, eu disse, vocês notaram o que ocorreu hoje? Eles todos, não, professor, o que foi? É verdade isso. O que significa? Óbvio que eu tenho que morrer, passou a minha maneira de perceber o mundo, mas que o celular não incomoda eles. Não incomoda eles. Incomoda muito a mim. Muito. Não incomoda mais a ele. A internet é uma concorrência. E aqui também é importante lembrar que nós temos um hiato, que meu colega Cortella gosta muito de destacar, com toda razão, que o modelo de sala de aula de escola foi concebido, na prática, na educação prussiana do século XIX. Este é um modelo pedagógico dominante da educação. Quase todos nós professores nascemos e fomos educados no século XX. Quase todos os nossos alunos são do 21. E vários deles chegarão ao 22. Nós não. Vários deles chegarão ao 22. Só eles e a Rainha Elizabeth estarão lá. Boa. Uma criança que nasce a partir de 2010 tem uma chance altíssima de passar os 100 anos. Porque a proporção de vida está dando saltos em média de 20% a cada década. Resultados são alunos que enfrentarão o mundo do século 22, criados por um modelo do século XIX e por profissionais do século XX. Como profissionais, nós somos inteiramente defasados. E por falta de opção, ainda somos contratados. Não há opção, não há outros profissionais disponíveis, nós temos emprego. Nós temos emprego. Porque na educação existe um certo caráter reacionário, que é comum às religiões, mas as religiões mudam mais do que a escola. Uma missa mudou mais do que uma aula. Alguém que assistisse uma aula na Universidade de Oxford no século XIII e assistisse hoje, não só o prédio seria o mesmo em Oxford, mas veria que a estrutura da aula, o professor falando e alunos recebendo, continua a mesma e reconheceria, mas não reconheceria a missa. Porque entre a missa medieval católica que ele conheceu e a atual anglicana, ele não reconheceria. Logo, a sala de aula é um dos espaços mais reacionários que nós criamos. Que ele tenha se transformado num espaço de crítica, de redefinição social e até de elaboração de identidade crítica, é uma coisa fabulosa. Porque não é para isso que ele surgiu. Funciona como uma pessoa que é feliz no casamento. É fabuloso. Porque não foi para isso que o casamento foi feito. O casamento foi feito para garantir herança e filhos legítimos. Felicidade é uma invenção romântica. Casamento, como já foi dito, é como submarino, pode flutuar, mas foi feito para afundar. A chance de submarino andar na superfície, nem sempre, mas ele está contrariando a sua natureza. É importante lembrar que a grande meta da educação que me formou, o ideal de educação que está na minha cabeça, é ainda, por incrível que pareça, uma educação de adequação do indivíduo, e que como professor a gente olha para uma foto dessas antigas, a gente pode fazer análise de sociologia da educação, mas bate um desejo de dar aula para essa turma. Todo mundo que é crítico da sociologia mais conservadora vai dizer uma adequação da criança, a inserção da criança numa ordem capitalista, isso contraria os ideais de Paulo Freire. Perfeito, concordo com tudo, mas como eu queria dar aula para isso, como eu queria dar aula para essas crianças arrumadas sentadas em carteiras. Por quê?
Tal como os pais, a escola que está na minha cabeça provavelmente começa a ser uma escola idealizada. Não mais a escola que eu gostava, ou que eu vivi, mas a escola que eu acho que vivi, porque memória é construção. E lembrando que quanto ao item chicote, nós temos sempre duas posições. Nós o criticamos quando estamos na ponta e o defendemos quando temos o cabo na mão. Como alunos, nós tínhamos horror à escola autoritária. Como filhos, nós tínhamos horror ao centralismo dos pais. Como pais e professores, gostamos de uma escola com normas, porque agora o chicote está na nossa mão. E aí vem o nosso drama. Eu, Leandro, fui aluno numa escola que tinha toda a razão e eu nenhum. E eu, Leandro, sou professor hoje numa escola que o aluno tem toda a razão e eu nenhuma. E eu não peguei nenhum momento bom nessa história. Eu queria ter sido professor há 50 anos ou aluno agora. Sentar lá atrás, naquela posição que às vezes eu chamo de Papa Nicolau, que os alunos sentam uma perna para cá, a outra para lá. Com certeza. E os nem tão jovens anotem também essa palavra. Bem, essa é uma escola do século XVI, uma imagem elisabetana, onde os professores estão com varas de vidoeiro, nós chamaríamos marmelo hoje, e estão tomando a lição. A ideia de que bater estimula o aprendizado, de que a palmatória era condição para eu educar, de que a violência física era inerente ao processo, apesar de criticada duramente por Erasmo de Roterdã no 16 e pelo grande mestre Comênios no 17, na didática magna, essa é uma ideia que durou até o início do 20. Não é possível mais bater nos alunos. Repitam sempre, todos os dias, diariamente. Eu tenho uma felicidade que é difícil até de comunicar aos alunos. Nunca bati num aluno. E vocês sabem que não é fácil. Há momentos que ele está pedindo, pelo amor, me espanque que eu mereço. Eu até melhoraria como pessoa se você me desse um tabete. Mas não pode, né? Muito mantra, muita calma neste momento. Bem, a escola tradicional era uma escola no qual não existia sequer a ideia de criança do século XVI. A criança é uma invenção posterior. Criança e adolescente são posteriores ao século XVI, são adultos burros. Não há ideia de trauma, não há ideia que vai se desenvolver a partir do Emílio do Rousseau, que você tem que preservar desde cedo, que a criança é o dono do adulto. Não há ideia freudiana de inconsciente. Você considerava a criança chantilly, bate que cresce. Bate que cresce. Quanto mais bater, mais ela crescia. É uma tentação que está presente na cabeça de muita gente. É uma tentação. Vocês sabem que é errado, mas é uma tentação. Quem tem filhos sabe que resistir a espancar é um ato quase épico de resignação paterna e materna. Quase épico. Se os filhos reclamam que alguma vez vocês deram um tapa, vocês devem lembrar das milhões de vezes que não esbofetearam até desmaiar. Isso é mais notável do que todo o resto. Bem, a escola do século XVI talvez esteja presente simbolicamente na ideia de que, independente da tipologia material da sala de aula, que mudou bastante, a centralidade está no professor. E o aluno deve ser apagado como personalidade, transformado num número chamado, num uniforme. O uniforme, a uniformização, a carteira atarrachada no chão que eu tive na minha infância. No interior do Rio Grande do Sul, tinha carteiras atarrachadas no chão. As carteiras nunca estavam desalinhadas, olha que sonho. Sempre você podia passar sem ficar passando assim no meio da sala, entre cadeiras desalinhadas. Ela está presente ainda para muita gente de várias formas, porque a concepção de educação tradicional é que o mundo que me trouxe até aqui tem que ser repassado como uma espécie de bastão para a geração seguinte. E você então deve aprender as coisas essenciais da língua, da geografia e da matemática que lhe tornarão uma pessoa apta. E com isso é uma espécie de função da escola a reprodução, geração a geração, deste conhecimento. A escola não era nem formadora, nem questionadora, porque suas ideias tradicionais eram a autoridade, a ordem e a disciplina.
Não arrastar cadeiras foi metade de que aquele procedimento me tornaria um cidadão bom, um cidadão ordenado. Bem, o grande problema talvez seja que nós continuamos melancólicos em relação a isso. Ou seja, todo mundo estudou aqui todas as teorias pedagógicas de libertação do indivíduo, e a gente continua achando como seria bom estar numa escola silenciosa, com alunos ordenados, e assim por diante. Eu havia já estudado 2 anos de disciplinas de didática, como Strufunk, que eu adorava, estrutura e funcionamento, Strufunk, didática, psicologia e educação, sabia tudo sobre fase oral e anal, tinha estudado em psicologia do desenvolvimento, e fui fazer um estágio de geografia na época, numa 5ª série, e decidi inovar. Vamos para a rua, método socrático de maiêutica, vamos achar os pontos cardeais na rua. Eu vou ensinar você a achar o norte e o sul no pátio, e foi a minha última fala, porque ao chegar ao pátio, cada um foi para um canto, porque pátio era recreio, e cada um foi para um canto. Eu não consegui reuni-los, fui considerado um estagiário relapso, que tinha sido instruído a não mostrar os dentes até junho para os alunos, não sorrir até junho, e a partir de agosto, lentamente, dizer um bom dia suave, porque, como dizia Maquiavel, os meus orientadores, sem ler Maquiavel, já sabiam: é melhor ser temido do que amado. Esse é um princípio maquiavélico, e eu não acreditei nisso e fui para o pátio. Então, essas ideias também implicavam memória. Grande parte da escola que me formou era de repetição, era de identificação, na taxonomia de Bloom, era de identificação, de memória, de repetição de coisas. Eu decorava poesias, datas, nomes, decorava períodos, e até hoje há mantras na minha cabeça, como preposições, a gente após até com o contra-de para peperete, que voltam. Quando alguém diz uma preposição, eu digo todas as outras automaticamente, demonstrando a validade de Pavlov. Era uma grande estrutura de memória, que naturalmente funcionava porque pais, professores e alunos corroboravam que era um método correto. Essa escola é forte, ele já sabe a tabuada até do 8. Essa escola é muito forte, ele sabe todas as capitais da Europa. Não, a minha é mais forte, ele sabe as da Ásia. Aí impressionava com isso. Ou seja, quanto mais memória nós tivéssemos, mais dados, mais forte era a escola. E saber era facilmente metrificável, porque se houvesse 10 capitais para decorar e eu apenas sabia 8, eu tiraria 8. Era fácil metrificar. Não havia contestação. A correção era mais ou menos imediata. Uniformidade era o grande desejo. Tornar as pessoas iguais, mais ou menos parecidas, e o indivíduo deve se adaptar ao todo. Felicidade é o mainstream, ou seja, felicidade é a corrente principal. Por que é que você não é como todo mundo? Era a frase recorrente das famílias e das escolas. Ser como todo mundo. Não se valorizava originalidade. Não se valorizava pessoa alternativa. Valorizava-se, pelo contrário, a eliminação da diversidade. Não bastasse isso, nós tínhamos que desfilar no 7 de setembro. E desfilar marchando, cantando musiquinhas proto-fascistas, causava emoção nos pais. E a gente fazia isso. Eu lembro de todas ainda. Nós somos da pátria guarda, fiéis amados. Se a paz queremos com ardor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor. Crianças educadas para a guerra, que um dia ocorreria entre nós, cantando todos os hinos possíveis, fazendo prova à bandeira, à república. Não há um ser humano que ainda saiba cantar, seja um palho de luz desdobrado sob a larga amplidão deste céu, seja um grito de glória que passado vem remir dos mais torpes lábios. Esse é o da república, liberdade, liberdade, assim por diante. A diversidade tinha que ser eliminada, e essa diversidade canonizava o chamado normal. O normal era família pai e mãe. O normal era vestir-se de um jeito bem mais estrito do que hoje. O normal era
a saia para as mulheres. As alunas da minha escola tiveram uma época saia plissada, e na outra época com 2 machos atrás. Os jovens vão achar que é suruba, mas era uma coisa específica, tinha 2 machos atrás. Havia um uniforme e uma freira mal-humorada, que é um pleonasmo, na porta, ó, cuidando do uniforme. Meia carpim bege. O normal era o normal e pronto. E quem não era normal era infeliz. Este padrão ele continua em vários discursos, quando a gente diz, gente, família é tudo, que é verdade, mas tudo é neutro, porque pode ser um tudo positivo e um tudo negativo, e família é até hoje a grande causa do enriquecimento de psicólogos e psicanalistas. Se não houvesse pai, mãe e irmãos, os consultórios estariam desertos, já que ninguém vai lá por causa do Mercosul, ninguém vai lá por causa da taxa do euro ou a saída da União Europeia pela Inglaterra. Ninguém chega ao terapeuta e diz, não aguenta essa política isolacionista do Reino Britânico. Ninguém faz isso. Todo mundo chega lá porque meu pai e minha mãe. Tudo porque família é a base de tudo que somos, inclusive de todos os medos, traumas e problemas. Tudo, inclusive isso. Absolutamente tudo. A crítica veio de todos os lados, desde o início do século XX, com a instituição, logo após a guerra de Summerhill, na Inglaterra, até a música do Pink Floyd, que dizia que você acabava educando o aluno para ser mais um tijolo no muro. Pink Floyd cantava isso, em inglês claro, "We don't need no education". Mas como Pink Floyd não fala bem inglês, não se percebia então que quando você não quer não educação, 2 negativas em inglês dão educação. Eu não quero não educação, então eu quero educação. Ou seja, Pink Floyd faltou essa aula de inglês. Todos seriam um outro tijolo no muro, e tudo isso foi quebrado por vários motivos. A década de 60 contestou esses paradigmas através de movimento de contracultura. As aberturas políticas, como a da Espanha, a partir de 75, a brasileira, a partir de 85, a ascensão da juventude como um fator importante, a transformação técnica do mundo, tudo isso fez quebrar esse paradigma que nos dava conforto, inclusive. Quebrar um paradigma que significa, em vários sentidos, que você passou por uma mudança, e nós temos uma certa resistência à mudança. Eu diria até que os homens mais do que as mulheres. Tudo está em mudança. Essas poltronas nas quais vocês estão sentados não serão as mesmas daqui a 10 anos e elas não têm consciência. A mudança é inerente, inexorável, permanente. Ela avança independente da minha vontade. Tudo está em mudança, como previa Heráclito, o filósofo, e como continua até hoje. Só tem uma maneira de eu acompanhar a mudança, que é mudando junto, porque ela passará por mim, por um princípio que os americanos gostam muito de lembrar, que mudança ela é difícil, mas não mudar é fatal. Mudança é sempre complicada, mas quem não muda desaparece. Não se adaptar me condena como os dinossauros diante da nova realidade. Então a frase "no meu tempo" tem que ser abolida do meu vocabulário. No meu tempo, porque o meu tempo é necessariamente julho de 2016. O meu tempo é o mesmo do meu aluno de 11 ou 12 ou 15 anos. Nós vivemos só no tempo presente. No meu tempo não existe. Então a mudança tem que sempre educar para um outro mundo, a partir de um outro mundo, e a partir de desafios que nos tornam profissionais ainda mais complicados, que nós temos que preparar, inclusive, para um mundo para o qual nós não fomos preparados. Quase tudo o que me ensinaram não tem mais validade. Eu sou repleto, eu, Leandro, de habilidades inúteis notáveis. Eu sei passar perfeitamente prova em mimeógrafo, em 2 cores, inclusive. Eu sei fazer lâmina de retroprojetor. Eu sei usar retroprojetor, sei técnicas de retroprojetor.
Eu tenho diploma de datilografia. Eu tenho na cabeça o mantra SDFG, CCDLLKJH. Eu sei usar caneta tinteiro e uso até hoje. Nenhum jovem consegue usar caneta tinteiro. Eu sei usar números romanos, algo que também está desaparecendo. Eu sei abreviar todos os pronomes de tratamento, Vossa Reverendíssima, Vossa Excelência, Sua Excelência, Vossa Magnificência, de uma inutilidade brutal. Todo mundo é cara, é o único pronome de tratamento. Eu fui educado e zelosamente educado para um mundo muito estranho que desapareceu. E não fui educado para distinguir o cabo USB de HDMI. E eu tenho que meter para ver se entra o cabo. Aí não deu, eu tiro e tento o outro. Se tiver 3 cabos, eu meto os 3 até ver qual. E o cara pergunta, mas esse é um cabo HDMI? E eu disse, ele é assim, ele é pequenininho, tem uma pontinha para isso. As coisas mais simples eu ainda domino mais ou menos. Mas quando há mais de 20 anos tentei ensinar rudimentos de computador para o meu pai, percebi o que é a outra geração. Disse a meu pai, hoje falecido, pai, agora leva o mouse até o ícone. Meu pai pegou o mouse, levantou e colocou na tela. Leva o mouse. Meu pai interpretou faticamente aquilo que para mim já era óbvio. Ou seja, eu tenho que pensar nesse mundo que se transformou, nesse mundo que oferece caminhos muito distintos, e tenho que saber que de todas as funções, a do professor é provavelmente a mais ligada à noção de futuro. Somos profissionais indispensáveis à sociedade, somos profissionais que estão na base de todas as outras carreiras. Não há nenhum profissional do planeta Terra, de um médico ao Papa, do presidente Obama, a qualquer outro que não tenha passado por um professor. Somos profissionais essenciais e somos profissionais que preparamos a geração seguinte, ou como diz meu falecido amigo Rubem Alves, plantamos carvalhos, algo que a gente não vai ver crescer. Ao comparar nas conversas com um jovem professor, o professor é um plantador de uma árvore que ele não vai ver. Lado positivo, nunca seremos processados pela nossa incompetência, ao contrário de médicos e engenheiros. O médico erra e o resultado é imediato. O professor erra e aquele aluno vai longe, chega a política, cresce, vai longe, e chega, termina o doutorado e coloca a crase em nome masculino. Eu sei que tem um problema ocorrido lá atrás, quando ele não fez uma admissão forte. Ou seja, os nossos erros serão percebidos na próxima geração. Na próxima geração. Isso é um lado positivo. Lado negativo, ao não ver um resultado imediato do trabalho, nós temos uma certa dor e a gente não percebe que nós somos estruturais, mas não vemos essa consequência. Quando a gente tem, como vários aqui têm o mesmo número de anos de magistério do que eu ou mais, e reencontra um aluno que você deu aula há 20 anos, é uma rara ocasião para você notar o que você fez. Há quase 30, eu fui obrigado, como coordenador de uma escola, a expulsar um aluno do ensino médio por ter usado maconha no corredor. E eu chamei e comentei com ele: maconha é causa de expulsão nessa escola, é ilícito, faz mal a você, você tem que ser expulso, mas também fumar no corredor é um sinal de imbecilidade tamanho, porque maconha tem que ser fumada no telhado da escola, escondida, no banheiro e nunca no corredor da escola. Então você está sendo expulso por uma ilegalidade e por uma imbecilidade. Eu espero que de uma ou duas você se cure no futuro. Eu reencontrei esse indivíduo num restaurante de São Paulo, hoje, omite-se o nome por ética, famosíssimo advogado na cidade. Ele baixou a cabeça ao me ver, já com família, terno, gravata. Ele baixou a cabeça porque eu sei o que ele fez no verão passado. Imediatamente ele baixou a cabeça pela vergonha do adolescente que ele foi. E ao sair, ele me cumprimentou dizendo: olha, naquela época eu não sabia o que queria, hoje eu quero. Quer dizer,
levamos quase 30 anos para ele descobrir o que queria. A gente planta carvalho. E provavelmente esse ato extremo, que eu considero um fracasso meu e da escola, que é expulsar um aluno, é um fracasso da escola, mas necessário às vezes. Esse ato extremo chamou a atenção dele e ele enveredou na carreira. Podia não ter chamado, podia ter virado traficante, mas chamou a atenção dele. Então temos um problema que antes toda a educação era indicativa de obtenção de dados. E hoje toda a educação é a filtragem de dados válidos. Antes o aluno não sabia o que fazer para chegar a um dado, tinha que ter uma enciclopédia. Hoje ele tem excesso de dados na mão. E isso é uma transformação, vou usar só uma palavra feia filosófica, epistemológica, de acesso ao conhecimento, de acesso à verdade, de validação da verdade. Essa epistemologia mudou, mas a escola quase não percebeu. O professor que ainda manda fazer trabalhos, como o feudalismo, ou o barroco, ou ecologia, coloca uma instrução invisível no trabalho. Pelo amor de Deus, copie. No momento que eu dou um trabalho que possa ser copiado inteiro da internet, o problema não é do aluno, é meu. Um bom trabalho hoje, onde é possível fazer isso, nas séries finais do ensino fundamental, por exemplo, se eu dei um modo no qual se trabalha a terra no feudalismo, a etapa seguinte seria mostrar um documentário, visitar uma fazenda contemporânea, um agronegócio, e pedir para comparar um com o outro. Ou seja, o que mudou entre o feudalismo e o agronegócio atual, na concepção de trabalho e de terra. Isso não é possível, esse grau de abstração nas séries iniciais, mas é possível nas séries finais. No momento que eu mostro a ele que existe muito de vida naquilo que ele está aprendendo, no momento que eu demonstro técnica de gramática no jornal que ele leu, eu começo a ligar o mundo dele ao mundo real, e não apenas cópia e mais cópia. Uma nova epistemologia que está fazendo pais, em particular, e alunos, ignorarem o fato que se os dados hoje estão presentes, a formação continua árdua. Se o fato que eu posso acessar quaisquer vídeos de dança, acabei de vir de Joinville, onde está tendo festival de dança, é verdade, mas formar uma bailarina, um bailarino ainda é difícil. Eu posso ter todas as partituras na internet como eu não tinha antes, mas um pianista continua precisando de 12 a 15 anos de treino diário. Que aprender a ler um texto complexo continua sendo um exercício metódico. E as pessoas estão confundindo facilidades do Google com formação. Ter todas as receitas do planeta Terra na internet não fez surgirem melhores médicos. Apenas aumentou a informação. Então é preciso pensar esses modelos que trabalham hoje para amanhã, dando ferramentas aos alunos para as diversas etapas que ele vai precisar. Onde não é mais necessário decorar algumas coisas, mas continua sendo necessário administrar os dados. E como administrar esses dados? E como trabalhar tudo isso? Eu tenho que fazer no meu conteúdo revisões profundas com critérios, eu tenho que perguntar a cada conteúdo que foi concebido pela escola francesa da Quinta República, que é o que nós seguimos hoje nos conteúdos em geral. Eu tenho que pensar por que dar, no meu caso, história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Por que está o Brasil naquela sequência, quais os conteúdos que eu selecionei. Eu tenho que fazer uma revisão profunda e com muitos critérios. É um grande desafio, que às vezes a gente consegue, às vezes a gente não correto. Eu tinha uma professora que nos chamava de mongoloides, assim que a gente errava alguma coisa. Ou, mais que uma silepse de números, seus mongol. Todo mundo era, mas vou te mandar para pai, seu mongol. Era de uma delicadeza, assim, única, não? Então, as professoras chegavam e diziam, a prova não é verde para vocês não pastarem antas. Isso era comum. Hoje a gente pensa isso, mas não pode dizer, não pode dizer. Num determinado momento, quando eu estava na 7ª série, uma freira trouxe 4 crianças, filhas,
das faxineiras da escola e introduziram uma novidade: as crianças teriam bolsa na escola, escola privada de elite, e a freira pegou as 4 na frente: é para vocês tratarem iguais esses aqui, e apontava para eles, e nós passamos a interpretar que era tratar como se fosse gente, e nós passamos a nos aproximar e dar doce assim para a gente, com um pouco de medo daqueles seres que estavam sendo introduzidos. Não havia muito problema com isso, e entre nós também não. Logo, o tradicional da sociedade era a intolerância de uma sociedade que dançava no carnaval uma música que hoje daria cadeia: o teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega, mulata, mulata eu quero o teu amor. Hoje isso é inafiançável, mas foi o grande sucesso do Carnaval do Rio de Janeiro, feito pelos irmãos Valença no Recife, adaptado para o Rio de Janeiro. Músicas racistas eram frequentes, músicas homofóbicas. Logo após essa música nós dançávamos Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E nós éramos músicas de violência, que hoje são execradas nas escolas: Atirei o pau no gato. Os franceses cantam Alouette, je te plumerai, Alouette, gentile Alouette, Andorinha, eu vou te depenar inteira. É linda essa música. Alouette, gentile Alouette. Bonito, né? E não havia problema. João e Maria foram abandonados pelos pais, a bruxa queria comê-los, eles empurraram no forno, queimaram, roubaram, voltaram para os pais. E essa é uma historinha infantil para ensinar valores às crianças. A intolerância era aberta, a intolerância era total, e a gente convivia com graus de intolerância fortes. Não havia discursos na classe média brasileira, ou feministas, ou antirracistas. Havia militância, mas ela não atingia a escola, por exemplo. E aí surgiu uma espécie de tolerância passiva, que é a intolerância disfarçada. Não tenho nada contra gays, só não vem sentar do meu lado. Isso a gente chama de tolerância passiva. Não tenho nada contra lésbica, até tenho uma amiga lésbica. Isso é uma frase clássica de preconceituoso. Não, eu tenho um amigo judeu. Uma vez eu tive um amigo judeu, né? Mas eu só não convivo muito com eles. Isso é tolerância passiva. Tolerância passiva é aquela em que eu não prego a destruição do outro, mas não falo na integração nem na convivência. Eu acho mais justo e equilibrado a intolerância do que a tolerância passiva. É mais fácil lidar com a pessoa assumidamente preconceituosa do que a envergonhadamente preconceituosa. Aliás, o pior tipo na escola é o envergonhado preconceituoso. É melhor lidar direto com o preconceituoso, que é mais fácil de combater. O que hoje nós falamos é um conceito novo que eu desenvolvi, inclusive, quando tratei de ensino religioso nas escolas: a tolerância ativa, que significa: eu não apenas não tenho nada, como é óbvio, porém eu faço questão, e é fundamental e é essencial que exista essa diferença, porque essa diferença é essencial para nós. É essencial que as pessoas tenham diferenças de identidade, de fenótipo, de gênero, de constituição morfológica física, de tom de voz, de opção sexual, de orientação sexual, que é como pedem hoje os grupos LGBT, e assim por diante. É essencial que exista a diferença. Que bom que nessa sala tenham pessoas de diferentes graus de religiosidade, diferentes concepções de Deus, diferentes tipos de melanina, diferentes tipos de cabelo, diferentes tipos de não cabelo também, diferentes tipos de tons de voz, diferentes tipos de vida sexual, porque isto torna a sociedade rica, complexa e interessante. Mas essa é uma nova concepção que atinge a nós, professores. De novo, eu só posso falar por mim, não posso imputar aos senhores nada disso. Eu não fui educado para isso. Eu fui educado entre colegas, onde as piadinhas de gênero. Eu fui educado numa escola homofóbica, onde as piadinhas de gênero eram frequentes, onde um rapaz empurrava o outro e se esse chorava era acusado da pior coisa que um homem pode ser acusado: ser mulher. Sinal de que estamos sendo educados que mulher é fragilidade,
é emoção e é inconstância. Dizer que alguém, mulherzinha, e outro se ofender, é a educação de uma cultura do macho, que vai no futuro fazer esse macho, em primeiro lugar, ser impossível dele lidar com seus próprios sentimentos. Bem, a tolerância ativa é um desafio, e um desafio importante, um desafio para nós permanente. Porque eu tenho que me examinar sobre isso, porque o professor é hoje um dos pilares da cidadania, o professor é hoje um dos elementos da cidadania, e é fundamental que a gente estabeleça esse aprendizado junto, que é o aprendizado de um país mais tolerante, especialmente neste momento que o ódio flui nas redes sociais, e todos os imbecis do mundo decidiram expressar sua opinião na internet. Houve um tempo que o imbecil tinha que publicar um livro, isso é custoso, tinha que achar um editor que confiasse, tinha que escrever, isso leva meses, às vezes anos, tinha que levar o livro, tinha que vender. Hoje não, basta abrir uma conta no Face, ele já vai lá colocar todas as suas ideias. Esse é um dos dramas da nossa democracia virtual. Primeiro ponto para nós profissionais de educação: conhecer-se. Porque eu preciso descobrir dentro de mim, uma coisa que eu faço com frequência, quais são os preconceitos que ainda restam em relação à diversidade. É preciso fazer isso. Primeiro ponto, eu tenho que aumentar a consciência de quem eu sou e analisar meus próprios preconceitos. Um estudante de psicologia da USP fez há muitos anos um experimento no seu 5º ano, 10º semestre. Vestiu a roupa laranja de funcionário de limpeza do campus e varreu o corredor da faculdade, onde ele estudava há 5 anos. E durante um mês ele não foi reconhecido pelos colegas e pelos professores, porque estava com o manto da invisibilidade chamado roupa de trabalhador. Ele trouxe à tona um fato que entre estudantes de psicologia daquela ocasião, faz tempo isso, foi publicado na Folha, dominava ainda a invisibilidade do trabalhador, um dos preconceitos mais frequentes entre nós. Voltando a uma coisa que eu digo muito em palestra de ética, não é ético respeitar o juiz do Supremo. Isso se chama bom senso. Não é ético respeitar a pessoa muito maior do que eu. Isso se chama bom senso. O ético é respeitar a funcionária terceirizada da limpeza da escola. É isso que distingue uma pessoa ética de uma não ética. Ou seja, é aumentar a minha consciência de quem eu sou. Esse é o primeiro passo de um professor, porque a sala de aula, vocês sabem tão bem quanto eu, é o principal instrumento de desestabilização da personalidade de uma pessoa. Quem não tem estabilidade pessoal não pode enfrentar um grupo de crianças ou adolescentes, porque eles são pós-graduados em desestabilização. Professor, quando o senhor entrar em sala de aula, vai ter alguém no fundo rindo. No meu caso é sempre um Rafael, é uma praga, sempre um Rafael no fundo rindo. E aí vai lhe bater aquela dúvida: será que ele está rindo de mim? Eu vou lhe dar a pista: sim, sempre, sem exceção. Quando estiverem trocando mensagem de WhatsApp, se você não aguenta isso, gente, magistério é uma grande função, mas há outras. Vender empadinha natural, por exemplo, trabalho bom para a sociedade, dá quase um mês, talvez mais. Vender empadinha de porta em porta, põe uma roupa bonita, põe uma cestinha, venda empada natural, queijo tofu, ricota, façam isso, prestam um grande serviço, porque entrar na sala de aula eu preciso ter estabilidade psíquica, saber quem eu sou, saber se eu tenho direito de estar ali, porque se eu não souber, vão me dizer imediatamente. O olho do aluno é o olho de Lúcifer, atravessa qualquer coisa. Ele sabe que sua roupa está furada onde você não imaginava, achando ridículo. E aí, você se